Boa tarde. Faremos a experiência 2, multiplicador de tensão em linhas de campo de corrente, com o professor Dr. Gerardo Hidrobo e os alunos André Raduzewski, Matheus Félix, Moriyoshi e Gutenberg. Seguimos com a imagem dos participantes deste experimento. Nessa primeira parte do vídeo, iremos falar sobre o circuito multiplicador de tensão. Para demonstrar ele, a gente fez aqui, montou usando fonte de corrente alternada, capacitores e diodos. Os diodos são semicondutores em que ele permite a passagem de corrente condicionalmente. Ele permite passagem de corrente do ânodo para o cátodo, mas do cátodo para o ânodo ele não permite. Devido a isso, ele é considerado um semicondutor, pois não é toda vez que ele vai permitir a passagem dos elétrons da corrente. Então, olhando aqui, né, esse semiciclo negativo da corrente, você conseguiria aplicar uma diferença de potencial VI aqui entre os nós que está o capacitor 1, C1, né? Tendo aqui como seu nó de referência, aqui seria VI. Então, seu C1 estaria submetido a VI, né, para ser carregado. Aí, olhando a outra parte do ciclo, né, o semiciclo positivo da corrente, a sua corrente deixaria de passar por D1, né, por isso ele não vai passar do cátodo para o ânodo, mas passaria por D2. Assim, né, você estaria carregando C2. Só que aqui a gente tem que olhar, né, o potencial dos nós. Então, olhando através da lei de Kirchhoff de tensões, vemos aqui, tendo aqui como nó de referência, aqui seria VI, e lembrando que C1 foi submetido a uma tensão VI, né, ele teria também aqui uma tensão VI e funcionaria como uma fonte também. Então, você teria aqui 0, né, seu nó de referência, VI, e diferença de potencial desse aqui é VI. Esse aqui é VI, então, nesse nó tem que ter 2 VI. E C2, né, estaria entre um nó de potencial 2 VI e 0, né, seu nó de referência. Ou seja, C2 estaria submetido a uma tensão de 2 VI para se carregar. E, né, isso vai se perpetuando pelo seu circuito. Por exemplo, ao voltar de novo o semiciclo negativo, né, teria aqui seu nó de referência, C1 ficaria carregado. Aqui teríamos o potencial, então, VI, né, mas continuando aqui, ó. Tendo seu nó de referência, você tem sua fonte com potencial VI, isso aqui é 0, aqui vai ser VI. C2 foi carregado com uma DDP de 2 VI. Então, se aqui é VI, aqui tem que ser 3 VI, né? Ou seja, C3 estaria submetido entre dois nós, né? Um de potencial 3 VI e outro de potencial VI. Então, né, C3 seria carregado de acordo com uma DDP de 2 VI. Só que, né, nosso nó de referência está aqui, e desse nó de referência até aqui, nós temos potencial de 3 VI, aliás, de VI, mais 2 VI de C3, aqui teria um potencial, né, de 3 VI, assim como foi visto, fazendo, né, por esse sentido aqui, olhando o circuito, né, através da lei de Kirchhoff de tensões. Então, nesse ponto aqui, nós teríamos uma tensão que seria o triplo, né, da nossa fonte de corrente. Então, aqui nós teríamos triplicado, aqui quadruplicado, quintuplicado, e assim por diante. Mostrar, né, naquela topologia, se eu quisesse adicionar mais
mais conjuntos, né, de capacitor de diodo para multiplicar minha tensão. Se eu fosse adicionar um capacitor de diodo, né, que tivesse índices ímpares, né, se adicionar dessa forma, se for par, dessa forma. Vale lembrar, né, que na verdade a sua fonte corrente teria uma tensão de pico que seria diminuída, né, seria perdida, pois os diodos levam a uma queda de tensão, geralmente entre 0,3 volts a 0,7 volts, e você também teria uma perda de tensão devido ao efeito Joule. Então, a gente vai mostrar esse circuito multiplicador de tensão através de uma simulação no Tinkercad, e a gente vai ver que, na verdade, a tensão na qual o circuito, que o circuito vai multiplicando não é a tensão de entrada que colocamos de 5 volts, mas uma menor que 5. Bom, como visto na parte teórica, o diodo, pela sua natureza de semicondutor, ele consome uma parte da tensão a qual ele é aplicado. Então, ele possui uma resistência elétrica interna e a resistência naturalmente converte energia elétrica em energia térmica, e essa energia térmica dissipada aqui vai ser percebida como uma queda de tensão. Então, o que se espera nessa simulação é que a tensão aplicada aqui da fonte de corrente alternada, que carrega esse capacitor e entra no cátodo do diodo, não seja a mesma tensão observada após a saída aqui no ânodo do diodo. O que se espera é que essa tensão seja menor do que a tensão aplicada na entrada. Então, aqui nós temos o circuito montado com a fonte de corrente alternada, o polo positivo da fonte na entrada deste capacitor de 100 microfarads e a saída desse capacitor é ligada ao cátodo do diodo e o ânodo do diodo ligado ao negativo da fonte. E aqui o multímetro com o polo positivo ligado ao cátodo do diodo e o polo negativo ligado ao ânodo do diodo, justamente para observar a tensão nesse circuito após a passagem após o capacitor ser carregado e a corrente passar pelo diodo. Então vamos aqui fazer a simulação. Bom, aqui então a fonte de corrente alternada está ajustada para 1 kHz de frequência e 5 volts de entrada. Então esse capacitor é carregado com 5 volts e o que se percebe aqui que após a corrente passar pelo diodo, aqui no ânodo se percebe que a tensão já não é mais a mesma tensão de entrada, 5 volts. Ela flutua aqui entre 1,93, 95, 96, mas nós podemos dizer aproximadamente 2 volts. Então, observe-se que aqui realmente ocorreu uma queda de tensão após a carga que carregou o capacitor passar pelo diodo. A tensão de entrada já não é mais 5 volts, então ela é aproximadamente 2 volts. Esse resultado vai ser muito importante para a construção do circuito multiplicador de tensão. Então, aqui nós temos o circuito multiplicador de tensão montado, cujo objetivo é fazer com que uma tensão de entrada de 5 volts aplicada nesse circuito gere uma tensão de saída de 30 volts. Então, como nós vimos que o diodo naturalmente gera uma queda de tensão aplicada no circuito, e pela simulação anterior nós vimos que aqui, se for aplicada uma tensão de 5 volts, ela no ânodo do diodo ela cai para 2 volts, aproximadamente 2 volts. Então nós vamos precisar de 15 capacitores e 15 diodos, porque cada capacitor vai carregar então
aproximadamente 2 volts. Então, aqui nós temos montado o circuito com a fonte de corrente alternada e o polo positivo dela ligado à entrada deste primeiro capacitor e o negativo da fonte ligado aqui à entrada do segundo capacitor. Aqui seriam os capacitores de índice ímpar, então aqui é o capacitor 1, aqui o capacitor 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15. Aqui os capacitores de índice par. Então, o capacitor 2, o capacitor 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Aqui fechamos o circuito com a saída desse ânodo do diodo 15 ligada à saída do capacitor 14. E aqui cada um desses fios se comporta como os nós no circuito esquemático. Então, aqui foi montado para ficar o mais próximo possível do esquemático. Então, aqui esses fios funcionariam como os nós, em que ao mesmo tempo em que a saída deste capacitor 1, por exemplo, tem que estar ligada ao cátodo do primeiro diodo, que vai ter o seu ânodo ligado à entrada do segundo capacitor, ela também deve ser ligada à entrada do capacitor 3. Então, cada saída de um capacitor vai ser ligada à próxima entrada do capacitor de mesmo índice, de índice ímpar. Então, a saída do capacitor 1 é ligada à entrada do capacitor 3, a saída do 3 ligada à entrada do 5, a saída do 5 ligada à entrada do 7, e assim sucessivamente até o final. Como também nos capacitores pares. A saída do capacitor 2, por exemplo, está ligada ao mesmo tempo que no cátodo do diodo 2 está também ligada na entrada do capacitor 4. E a saída de cada capacitor deve ser ligada também ao diodo, que vai também ser ligada à entrada de um próximo capacitor com a paridade diferente. Então, aqui a saída de um capacitor com índice ímpar, por exemplo, deve passar pelo cátodo deve ser ligada ao cátodo do diodo, e o ânodo desse mesmo diodo deve ser ligado à entrada de um capacitor com índice par. Aqui, a saída desse capacitor de índice par vai ser ligada ao cátodo desse diodo, e o ânodo desse segundo diodo vai ser ligado à entrada de um capacitor ímpar. E assim feito sucessivamente até o final do circuito. Aqui os diodos estão em ordem. Então aqui diodo 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Então, aqui cada capacitor está ajustado em 100 microfarads. A fonte de corrente alternada está ajustada para 200 Hz de frequência e 5 volts de tensão de entrada. E aqui nós temos o multímetro calibrado para detectar tensão. Então, o polo positivo dele é ligado à saída do último capacitor, do capacitor 15, e o negativo dele é ligado ao negativo da fonte, que por sua vez está ligado ao negativo que está ligado à entrada do segundo capacitor. Então, vamos aqui fazer a simulação e ver se a tensão de saída desejada é obtida.
pouco tempo de simulação e a tensão obtida já está bem próxima do desejado, mas com um pouco mais de tempo vai ser notável que a tensão de saída desejada de 30 volts vai ser alcançada. Esse tempo de simulação é devido à memória do simulador, da plataforma do Tinkercad, e embora seja um pouco demorado, vai ser possível perceber que o resultado foi obtido. Então aqui ainda está flutuando, por causa justamente desse problema de memória do simulador, mas é perceptível que a tensão de 30 volts de saída desse circuito de multiplicador de tensão é alcançada. Aqui agora está estabilizando mais em 30.2 volts, 30.1. Então este circuito multiplicador de tensão atendeu aos objetivos do experimento. Agora aqui estabilizado em 30 volts. Linhas de campo elétrico. Olá, meu nome é Gutenberg. O objetivo dessa segunda parte do nosso vídeo é analisar o comportamento das linhas do campo elétrico através do experimento que o seu Willis Alves fez, né, no vídeo que vamos analisar logo mais. E vamos, através desse vídeo, analisar o comportamento, averiguar o comportamento das linhas de campo elétrico através dos eletrodos esféricos, eletrodos retilíneos em paralelo e eletrodos circulares. E, através disso, vamos comentar e embasar a teoria por trás desse experimento feito por seu Willis Alves. Olá, eu sou o André e farei essa apresentação junto com o Gutenberg. Vocês já viram quem nós somos na imagem anterior. Justificativa do problema. Bem, retomamos a justificativa, iniciamos a justificativa do problema analisando a história por detrás da introdução das linhas de corrente, e foi introduzida inicialmente pelo cientista inglês Michael Faraday. As linhas do campo elétrico, elas constituem ajuda valiosa para visualizar o campo e interpretá-lo de modo mais realista. E, por causa disso, seguimos através da análise de 3 configurações de cargas diferentes para melhor entender como essas cargas se comportam entre si no que diz respeito à interação do campo elétrico entre elas. Essas interações são as expostas pelo vídeo, como Gutenberg bem ressaltou no objetivo, entre as cargas distribuídas em eletrodos esféricos, retilíneos e circulares. Materiais. Os materiais serão o que foram usados pelo Willis no vídeo. Então, eles são uma fonte de alta tensão, eletrodos com bico de jacaré, uma placa acrílica, vidro ou plástico, parafusos para simular a carga pontiforme, óleo, arame usado para suporte, grãos de sabão em pó, 2 placas metálicas de mesmas dimensões e 2 latas de refrigerante. É importante salientar que o óleo nesse experimento ele serve apenas como isolante. O arame é usado como suporte para segurar as placas, tanto as placas como as latas de refrigerante e o parafuso. E o parafuso ele serve como um condutor de eletricidade. A placa acrílica de vidro e plástico é justamente para conseguirmos blindar e forrar onde estamos colocando o experimento, já que se fizéssemos, por exemplo, de metal, poderíamos levar um choque se encostarmos ou na mesa ou no lugar que estaríamos fazendo o experimento. Fundamento teórico.
A teoria por detrás dos campos elétricos reside em que as linhas de campo elétrico, elas são linhas que indicam a direção e o sentido do campo elétrico em cada ponto. E o espaçamento dessas linhas fornece uma ideia do módulo E em cada ponto, o módulo desse campo. Então, essas linhas elas são convencionadas a partir de que elas saem da carga positiva e elas se direcionam, convergem para a carga negativa. Dessa forma, temos como analisar, através da representação das linhas de campo elétrico, a representação da intensidade desse campo. Ela é representada pela densidade, aproximação, pelo quão aproximadas estão as linhas de campo. Onde elas são agrupadas de forma mais compacta, é onde elas estão mais fortes. E onde elas estão alinhadas de forma menos compacta, ou seja, quando o distanciamento entre as linhas é maior, elas são mais fracas. Podemos ter como exemplo esta imagem aqui, onde próximo dessa parte central, você tem uma distância entre as linhas muito próxima em relação a essas linhas daqui. Podemos fazer a comparação e indicar que essas linhas aqui indicam que nessa parte do campo elétrico, o campo elétrico é mais forte, enquanto que aqui o campo elétrico é mais fraco. Elas também nunca se cruzam, por convenção. Temos também a representação aqui de 3 situações muito importantes para identificarmos a direção dessas linhas e termos uma ideia do que está acontecendo quando aplicamos uma carga e analisamos o campo ao redor dela. Para uma carga positiva, pontiforme, única, como esta daqui, ela está gerando um campo que sai dela, como indicado pela convenção. Para 2 cargas de intensidade iguais, elas saem do positivo e convergem para o negativo. Nós temos aqui na parte da esquerda dessa carga negativa, o campo elétrico indo na direção dele, da carga. Da mesma forma, para a carga positiva, do lado direito dela, os campos elétricos saindo dela. E entre uma e outra, o campo elétrico indo do positivo para o negativo, segundo a convenção. E para cada ponto dessas linhas, podemos indicar, através de sua tangente, o campo elétrico, bem como a sua direção, o seu sentido e, através da densidade de linhas, o seu módulo. Entre cargas positivas iguais, temos que elas se divergem por completo, sendo o meio nulo, uma vez que o somatório do campo elétrico neste meio, tendo uma carga da esquerda indo para a direita e a carga da direita indo para a esquerda, o somatório ele é nulo. Sentidos opostos das cargas nestes pontos. Seguimos então para explicar o que acontece no vídeo. Então agora vamos analisar o vídeo e assisti-lo antes de falarmos sobre a teoria do mesmo. Bem, aqui temos alguns materiais, estamos comentando em cima do vídeo. O vídeo está sem áudio. Ele usou aqui 2 parafusos para simular cargas pontiformes em cima da placa de acrílico que é vista embaixo. Ele também utiliza esse parafuso com a cabeça arredondada justamente para que apenas um ponto desta cabeça arredondada encoste no fundo da placa de acrílico e tenha contato com o óleo, a fim de representar cargas pontiformes. A ideia é que eles estão conectados através desses eletrodos, sendo que uma dessas cargas é positiva e a outra negativa. Seguimos então adicionando o óleo, como está sendo mostrado no vídeo. O óleo ele tem caráter isolante, a fim de que as interações que ocorrem entre o campo e o meio é dado apenas entre as cargas elétricas e o material que está sendo adicionado agora, que consiste nos grãos de sabão em pó. Bem, aqui foi adicionada a carga e observamos aqui um movimento dos grãos. Não vamos fazer agora a análise teórica do que está acontecendo e o que esses movimentos implicam, mas observe que os grãos já estão alinhados em uma certa conformação. Essa conformação é dada pelo campo elétrico dado entre os 2 eletrodos.
Seguimos então para uma análise teórica da representação do campo e dos grãos. Então, vamos fazer algumas considerações acerca do que acabamos de ver no vídeo, através das linhas de campo elétrico. E é importante vermos que esses partículas de sabão em pó colocadas no óleo, que é um líquido isolante, elas vão ser polarizadas, né, através da energia, né, do gerador. E essas partículas do sabão em pó, que antes eram isolantes eletricamente neutros, elas são polarizadas, e as cargas negativas e positivas, elas são deslocadas, né? Então, nós temos uma separação dessas cargas. Aqui nós conseguimos observar este grão neste desenho. Nós vemos tanto a carga positiva quanto a carga negativa aqui neste grão deslocado, separado, né? E nós temos que, por convenção, as cargas positivas, elas são puxadas no mesmo sentido do campo elétrico, né? Enquanto que a carga negativa, ela é puxada no sentido contrário ao campo elétrico. Isso justifica o caso de cargas positivas, ela repele, ela sai as linhas de campo elétrico, enquanto que nas cargas negativas nós temos como eu posso dizer, ela atrai linhas de campo elétrico. Então, nós conseguimos visualizar isso através desse desenho desse grão que acontece. Então, portanto, cada grão tende a se orientar, né, paralelamente ao campo elétrico. Então, por exemplo, esse grão aqui, ele consegue se orientar paralelamente, né, na mesma direção, né, do campo elétrico, da linha do campo elétrico, e que passa exatamente na posição da semente. Então, a gente consegue tentar entender a teoria por trás do que acontece no trecho que vimos do vídeo anteriormente exposto. No vídeo, é feito o experimento utilizando 2 parafusos que simulam cargas pontiformes. Bem, neste caso, temos a teoria por detrás desta configuração. Porém, seguimos com o vídeo para que o telespectador tenha uma ideia do que estamos abordando aqui na teoria. Bem, seguimos então uma visualização do que está ocorrendo aqui no campo visualmente. Nós temos a carga positiva do lado esquerdo e a carga negativa do lado direito. Elas são opostas, como acabei de explicar, e nós temos a formação do campo dada entre elas. Bem, podemos analisar visualmente que existem linhas de campo elétrico sendo formadas entre os 2 parafusos. Essas linhas são facilmente observadas dada pela conformação dos grãos. Segue, então, no PowerPoint, uma análise mais teórica explicando o que ocorre por detrás da formação dessas linhas. Bem, seguimos então com a teoria por detrás do experimento que acabamos de ver. Neste experimento são usadas 2 cargas representadas pelos parafusos, sendo uma delas positiva e a outra negativa. Consideraremos que elas são um dipolo, ou seja, que as cargas são iguais, porém de sentido opostos. Temos então, do lado esquerdo, como identificado nesse esquemático, a carga positiva a uma certa distância da carga negativa. As distâncias aqui elas não são as distâncias observadas no experimento, porém a física por detrás, tão bem como a matemática, tirando os valores, são os mesmos. Temos que o campo elétrico ele é dado através de um ponto qualquer e a carga. E este campo é dado pela equação a seguir. E é igual a 1 sobre 4π, permissividade do meio, vezes a carga, o módulo da sua carga sobre a distância entre o ponto e a carga ao quadrado. Bem, no ponto A, podemos analisar o efeito do campo, dado tanto pela carga positiva, tanto pela carga negativa. Analisando o efeito do campo dado pela carga positiva, nós temos que este campo está saindo do ponto A na direção da carga negativa. Bem, temos essa representação dada por esse cálculo aqui. Ora, também temos
a representação do campo B, dado pela própria carga 2, que sai da carga 2, como a convenção. O campo elétrico vai no sentido, sai das cargas negativas. Então, fazendo uma análise do ponto A, sabemos que o campo sai da carga positiva na direção observada nesta imagem. Se analisamos o ponto A, a interação do campo no ponto A dado pela carga negativa, este campo também tem a mesma direção do campo dado pela carga positiva, indo na direção do ponto I, do ponto de carga negativa. Então, temos que o campo no ponto A seria o somatório do campo gerado pela carga positiva, mais, porque estão na mesma direção, do campo gerado pela carga negativa. Então, é natural identificarmos que o campo, as linhas de campo, uma vez que a carga ela é tangente à linha de campo, essas linhas de campo vão do positivo para o negativo. Neste ponto A específico, a linha de campo seria tangente a esta direção EAzinho aqui. Podemos fazer essa mesma representação em qualquer um dos pontos escolhidos, de tal forma que, ao observar a imagem logo abaixo, ela só está invertida no sinal das cargas, mas analisando um possível ponto B, este daqui, temos ele saindo do campo, como exemplificado no esquemático acima. Também temos um possível ponto EA entrando em direção à carga negativa. E um possível ponto C tendo uma direção também em direção à carga negativa, porém um pouco mais distante. Então, podemos representar o campo como o somatório de as linhas de campo como o somatório de cada ponto neste espaço, no qual a direção dessa linha é dada pela direção do campo elétrico. Bem, agora para uma análise diferente, um pouco diferente da anterior, vamos voltar ao vídeo. Bem, retornamos ao vídeo em questão. Agora temos uma situação de um experimento com quase a mesma situação da anterior, porém aqui nós temos a presença de duas cargas positivas e uma carga negativa aqui mais para a direita. O que acontece? Podemos ver a presença das linhas do campo elétrico, elas saem, né, do lado esquerdo e partem para o lado direito, né? E aqui, onde está a junção entre as duas de mesma carga, nós temos uma repulsão. Nós vamos conseguir ver melhor agora no esquemático que preparamos. Bem, agora, depois de visualizarmos o experimento em si, né, como ele colocou ali as duas cargas de mesmo sinal, e uma à esquerda de sinal oposto, nós podemos visualizar o que acontece quando duas cargas iguais, elas se encontram aqui, né, elas estão um do lado do outro, o que acontece com as linhas do campo elétrico, né? Nós temos que, como visualizado no vídeo, as linhas do campo elétrico saem dessa carga positiva, e ao ver uma outra linha de campo elétrico saindo de outra carga positiva, elas se anulam aqui no meio. Então, acontece que aqui no meio, entre essas duas cargas iguais, nós não temos a presença de linhas de campo elétrico, porque elas se anulam, né, com uma presença da outra, com sentidos opostos. E, obviamente, né, cargas opostas, elas se repelem, né, então temos linhas de campo elétrico que saem, né, e se difusam, né? Isso, então, podemos visualizar melhor, em forma de desenho, o que acontece no vídeo. E do lado direito, que visualizamos no vídeo, que era uma carga negativa, nós temos a mesma situação abordada pelo André anteriormente. Então, a gente pode analisar aqui, só complementando o que o André acabou de explicar, que essa imagem aqui ela vai representar a relação entre as duas cargas que são iguais naquele vídeo. E essa relação anterior, ela vai representar o que ocorre entre as cargas iguais e a carga diferente.
Seguimos, então, para a teoria, para o experimento das placas paralelas. Iremos visualizá-lo antes de trazermos uma análise mais completa. Então, agora nós vamos falar sobre o experimento de placas paralelas com cargas opostas. Neste caso, Sir Willis, ele colocou uma placa de carga positiva do lado esquerdo e uma placa de carga negativa do lado direito. Nós vamos analisar, vamos deixar o vídeo correr agora, e nós vamos analisar que as linhas de campo elétrico vão ser criadas entre as duas placas, e a cada vez que ele aproxima uma placa da outra, essas linhas elas são mais intensificadas, são mais fortes, e conseguimos ver aqui, essas linhas bem mais definidas, a cada vez mais que ele junta essas placas, né? E é do mesmo jeito que já abordamos anteriormente, essas linhas elas sempre vão do positivo, da placa positiva para a placa negativa. Bem, também acrescentando ao que o Gutenberg exemplificou sobre a intensidade das placas, do campo quando se aproxima as placas, essas placas elas são finitas, ou seja, elas têm uma borda, têm um término, e podemos analisar também que existe a formação do campo entre elas, porém, se analisarmos o campo do lado de fora, através dos grãos do lado de fora, eles são quase estáticos, quase totalmente estáticos. O que representa é que existe a formação de campo apenas dentro, entre as duas placas. Também podemos analisar que não só elas vão da carga positiva para a carga negativa, como também elas são perpendiculares às barras. Aqui do exemplo. E também, uma outra análise que pode ser feita é que se analisarmos as bordas dessa placa, vemos que as linhas elas não são tão paralelas. Temos aqui uma imagem da borda. Também podemos analisar a borda e vemos que nas bordas existem linhas sendo formadas num formato que não é perpendicular às placas. Na verdade, pelo contrário, elas seguem um formato curvo. Isso se dá justamente porque as cargas nas placas, quando elas são carregadas com cargas opostas, essas cargas se polarizam e ficam todas voltadas para a parte de dentro, para essa parte interna das placas. Porém, nessa parte superior, a polarização não é tão forte, de tal forma que existem cargas que não estão totalmente na parte interna dessas duas placas. E essas cargas, elas alteram o formato dessas linhas, alteram a direção do campo entre as placas nas bordas, causam esse abaulamento nas bordas. Sigo agora dando a palavra ao Gutenberg e voltaremos para a teoria nos PowerPoints. Bem, como exposto pelo André anteriormente, é baseado no vídeo do experimento. Agora vamos analisar toda a questão do experimento de placas paralelas no sentido mais matemático. Bem, sabendo que para placas paralelas, né, nós temos que ir para um ponto qualquer, o campo elétrico é dado por densidade, que é o sigma sobre 2 epsilon, né? O epsilon seria o meio, né? Bem, nós temos que as duas barras ela tem densidades elétricas opostas, então, obviamente, né, o sigma tanto de um quanto do outro, ela teria um sinal contrário, e como elas têm sinais opostos, tanta densidade, acaba que resulta em que o campo elétrico, tanto da primeira placa quanto da segunda, elas são iguais. Então, nós podemos fazer essa igualdade, né? E, através disso, podemos calcular o princípio da superposição. Analisando aqui, através do desenho, né, esquemático da situação do experimento das placas paralelas, nós vemos que
essa placa aqui, tanto com sinal positivo e essa placa com sinal negativo, nós vemos que as linhas de corrente, ela tem uma direção e sentido muito bem definido entre as placas paralelas, né? Nós temos um sentido do positivo para o negativo, e esse sentido, ela é perpendicular às placas, né? Então, temos esse grande aspecto, né, do experimento de placas paralelas, né? Então, essas linhas, elas são perpendiculares, e elas são muito lineares, né? Por conta justamente de uma situação, né? Como essas duas cargas que são opostas, elas se atraem, acaba que a maior parte delas se acumulam na superfície externa dessas placas, o que acarreta, né, em um certo espalhamento e encurvamento dessas linhas. Porém, nós temos que a cada vez que essas placas elas são maiores em relação à distância entre elas, né, as cargas elas são mais fracas, né, o que vamos acarretar em linhas mais lineares, mais retas, né, e isso que ocorre dentro, né, dessas duas placas. Mas isso não ocorre nas bordas, assim como é explicado pelo André, né? Então, nas bordas, nós temos que essas linhas do campo elétrico, elas são mais encurvadas, né? E apenas nas bordas. E aqui no lado externo dessas duas placas paralelas, nós temos que a soma deste campo, ela é nula, ela é negativa. Enquanto que lá dentro, apenas ocorre as linhas, né, do campo elétrico apenas internamente. E isso aí baseado o que podemos analisar basicamente o que está acontecendo no experimento. Seguimos então com o experimento do círculo concêntrico. No vídeo foi usado latinhas para se fazer dois círculos, sendo um deles externos e um outro interno. Vamos ao vídeo para obter uma referência visual do que ocorreu. Depois seguiremos com a análise teórica representada neste slide. Bem, seguimos então com a representação prática do experimento dos círculos concêntricos. Os círculos são representados por essas duas latinhas, a latinha externa e a latinha interna. Ambas compartilham o mesmo centro. Isso significa que elas são concêntricas. Basicamente, a carga, o eletrodo negativo está ligado à latinha interna e o eletrodo positivo ligado à latinha externa. Observe que a partir do momento que elas que é introduzido corrente nas latinhas, a existência de campo entre as latinhas, elas podem ser observadas através da formação de linha de corrente entre as latinhas, porém, não existe campo na parte interna da latinha interna, nem na parte externa, as duas latinhas, essa parte externa. O campo ele vai existir somente entre as duas latinhas. Existem algumas razões que serão expostas junto à teoria nos slides para exemplificar e explicar o porquê que isso está acontecendo. Mas basicamente isso é o visualizado. Temos o campo elétrico existindo entre as duas latinhas, porém dentro da latinha interna e fora dela não existe campo. Seguiremos então para a explicação teórica do ocorrido e justamente para entender o porquê que não existe campo fora nem dentro das latinhas, somente entre elas. Bem, eu fiz uma representação aqui das duas latinhas vistas de cima, na qual, se olharmos no plano na qual elas tocam o acrílico, elas se tornam 2D. Temos a latinha externa carregada positivamente, vista de vermelho, a latinha interna vista de preto e as cargas ao redor delas. A circunferência verde ela é usada para cálculo, porque utilizamos uma abordagem gaussiana para se obter uma modelagem matemática do campo elétrico. Ou seja, criamos uma superfície gaussiana ao redor da latinha interna a fim de se obter o campo entre elas, entre essa superfície e a latinha interna. Antes, para fim de simplificação dos cálculos, podemos fazer algumas considerações. A primeira delas é que, como vimos no exemplo prático, e também como a teoria condiz com o exemplo prático, naturalmente, é que dentro da latinha interna, a gente não teve a formação de campo. O porquê disso é que o campo dentro da latinha interna ele vai seguir uma simetria radial do próprio círculo concêntrico, do próprio círculo da latinha interna. Ou seja, para cada ponto que eu escolher
dentro da latinha interna, existe outro ponto, dado a simetria do próprio círculo, que será oposto em sentido igual em módulo ao ponto que eu escolhi, fazendo com que para cada ponto dentro dessa latinha interna não haja campo. O mesmo vai ocorrer se a gente olhar para a latinha externa. Dentro da latinha externa, dentro da superfície que corresponde à latinha externa, ou seja, toda essa parte que engloba tanto a latinha interna quanto a superfície gaussiana, toda essa parte interna da latinha externa, também não vai ter campo sendo gerado pela latinha externa, pelo mesmo motivo. Qualquer ponto que escolhermos aqui será igual em módulo, porém oposto em sentido, ao ponto oposto a ela, dentro da simetria do círculo, dessa latinha externa. Dessa forma, a gente está fazendo uma simplificação, dizendo que o campo ele só vai ser gerado entre a latinha interna e a latinha e o ambiente que existe entre a latinha interna e a externa. A latinha externa ela não faz campo nessa parte interna. O campo nessa parte interna é gerado somente pela latinha interna, pela mesma justificativa que dentro da latinha interna não tem campo e, consequentemente, dentro da latinha externa também não há campo, dado a simetria, como já foi explicado. E o porquê que não existe campo externo à latinha? A justificativa disso é porque a latinha externa ela funciona como uma barreira ao campo elétrico, como pressupõe a gaiola de Faraday, que será exposto logo mais. Então, a existência de campo ocorre somente entre a latinha externa e a latinha interna, dada a existência de campo criada pela latinha interna, com essa superfície entre as duas. Seguiremos, então, com a abordagem gaussiana. A gente sabe que a integral de superfície do campo é produto escalar, um vetor dA de área, é igual à carga sobre a permissividade do meio, onde dA é o vetor de área da superfície gaussiana. Então, pressupondo que existe uma densidade de carga, tanto para a latinha externa quanto para a latinha interna, mas já que consideramos que a latinha externa não gera campo dentro dela, vamos associar somente a essa densidade de carga à latinha interna para fins de cálculo. Essa densidade de carga será chamada de ρL. Elas são... e dessa forma a gente pode seguir para a fórmula para chegar num resultado, para a modelagem matemática para chegarmos ao resultado. Podemos dividir essa integral em duas partes. A primeira delas, na qual a gente faz a integral de superfície do campo vezes produto escalar dA. Bem, nós temos o campo inteiro e a área dentro do círculo da latinha, fora do círculo da latinha interna. E esse círculo ele vai ser justamente o círculo gerado pela superfície gaussiana, Rzinho. Então vai ser o campo π r ao quadrado, Rzinho da superfície gaussiana. Ele vai corresponder a todo o campo que vai existir entre o centro da latinha até a parte externa da latinha externa, sabendo que o somatório do campo dentro da latinha interna será nulo. Seguimos então para a definição da outra parte da igualdade, do lado direito. Nós temos a carga sendo igual à integral de superfície de toda a densidade de carga que corresponde à superfície da latinha, vezes um vetor dl, que é justamente a circunferência dessa latinha, onde essa carga ocupa na latinha. dl vai ser igual à circunferência dessa latinha interna, 2πr, i, r indicando a latinha interna. Então, a carga total vai ser a densidade de carga, 2πr, i, a carga total que habita na latinha interna. Fazendo, então, substituindo os dois valores obtidos em 1 e 2 na equação, temos que o campo elétrico vai resultar em 2 densidades de carga linear Ri sobre R ao quadrado ε0. E esse campo vai existir somente entre a latinha externa e a latinha interna, não existindo nem fora nem dentro. A razão de não existir dentro da latinha interna é por causa da simetria radial, e esse campo ele é gerado somente, observamos aqui pela própria fórmula, pelo raio da latinha interna. Ele só depende da latinha interna, nesse espaço entre as duas latinhas. Bem, explicamos a razão do porquê não existe campo na latinha interna, e também explicamos por que o campo existe somente entre a latinha interna e a externa, e também explicamos que o campo é gerado somente pela latinha interna. A fórmula está aí exibida nesse slide novamente, e seguimos para explicar por que não existe campo na latinha externa. A razão disso é por causa da blindagem eletrostática. A latinha externa ela funciona como uma blindagem ao campo que existe criado pela latinha interna.
Então a latinha externa, de certa forma, evita com que o campo gerado pela latinha interna alcance o meio além da latinha externa. A razão disso é porque o campo da latinha interna ele vai gerar uma indução das cargas presentes na superfície da latinha externa. Essas cargas elas vão se direcionar, as cargas negativas para dentro da latinha interna e as cargas positivas para fora. Perdão, o contrário, a carga positiva para dentro da latinha interna e a carga negativa para fora. E essa distribuição de cargas, essa nova distribuição de carga gerada na latinha externa vai gerar um novo campo dessa latinha em relação ao campo que existe do lado de dentro. E o somatório desses campos vai anular o campo do lado de fora. Essa é a justificativa por detrás da não existência de campo do lado de fora da latinha externa. E também o exemplificado por Faraday no seu teste na qual ele introduz o gerador de Van de Graaff, que é esse explicado aqui na imagem B, bem como quando ele introduz a ideia de blindagem eletrostática, representada na figura A. Aí a mesma coisa está acontecendo na figura A, só que o inverso, o campo está vindo de dentro e ele não consegue atingir a parte de fora. Bem, seguimos agora para a análise dos resultados. Bom, então, analisando os resultados que nós obtivemos, nós inicialmente trabalhamos com uma ideia desse circuito esquemático, essa primeira figura, com uma fonte de entrada e 6 capacitores e 6 diodos. Porque, teoricamente, esse circuito esquemático seria suficiente para transformar uma tensão de entrada de 5 volts numa saída de 30 volts. Mas nós, devido ao que foi mostrado na simulação, nós vimos que o circuito, que, né, todo o esquema que envolve o capacitor e o diodo, ele naturalmente perde tensão, né? Como mostrado na parte teórica, tanto pela própria resistência interna do diodo, que pode ter características do material envolvido e tal, como também do efeito Joule. Então, como nós vimos por simulação que, na verdade, a tensão de entrada não é propriamente 5 volts, a gente vê que ela, na verdade, resulta uma tensão de 2 volts, foi necessário, então, montar esse circuito, que é a segunda figura, no Tinkercad, que, como a gente viu que essa tensão caía para 2 volts, então, para gerar um circuito que multiplicasse a tensão de 5 volts para de 30, foram necessários 15 capacitores e 15 diodos para montar um circuito equivalente a esse esquemático, embora seja diferente na sua estrutura, ele né, tem a mesma função, a operação dele é a mesma, ele ele faz com que a tensão de entrada de 5 volts resulte numa saída de 30. O conceito ali é o mesmo, só a montagem que teve que ser diferente por causa desse resultado que nós obtivemos por simulação, que a tensão de entrada cai de 5 para 2 volts. Bem, o experimento 2 consistiu na análise de um vídeo no YouTube e a explicação teórica por detrás dos fenômenos observados nos experimentos práticos vivenciados no vídeo. Dessa forma, conseguiu-se analisar que, para as 3 configurações experimentais feitas pelo autor do vídeo, conseguimos especificar a matemática por detrás do campo. E através da aplicação tanto de superposição, da superposição de campos, tanto quanto da lei de Gauss, foi possível encontrar a resultante do campo, dado as 3 configurações. Dessa forma, se obteve, para qualquer ponto das configurações feitas no experimento, a direção resultante do campo. Assim sendo,
não somente tivemos a visualização qualitativa do campo através do experimento e através das imagens, como também uma experiência quantitativa, caso quiséssemos calcular o campo em qualquer um dos pontos observados nos esquemáticos. Partiremos agora para a conclusão. Discussão em grupo. Vamos fazer uma pequena discussão com perguntas e respostas iterativas entre os participantes do grupo para que consigamos chegar em alguma conclusão. E para isso eu pergunto para o Moriyoshi e para o Matheus, que fizeram o experimento 1, se existe alguma razão para que o esquemático, aquele primeiro esquemático mostrado na análise de resultados, não tenha sido consistente com a prática no Tinkercad. Eu fiquei bastante curioso. O que vocês poderiam me responder sobre isso? Tá, eu posso responder isso aí. Primeiro que a gente baseou o circuito no Tinkercad com o que a gente viu no vídeo, né? A gente ajustou a fonte de tensão, como a gente viu lá, e ao olhar a imagem dele, aparentemente essa voltagem que a gente seleciona, ela não é o valor de pico, mas seria a diferença, né, entre o menor valor de tensão e o maior valor de tensão, ou seja, ela estaria oscilando aí entre menos 2,5 a 2,5. Por isso que a queda parece grande, né, de 5 para 2, só que na verdade seria de 2,5 mais ou menos para 2 a queda por conta do diodo. Ah, entendi. Então, nessa parte aqui, você está falando desse módulozinho aqui? Isso mesmo. Ah, que bacana. Então, por isso que os valores não corresponderam, porque aqui está representando o todo desse gráfico, né? Isso. Ah. E o esquemático foi considerando o valor máximo, né, como 5, sendo que nesse caso aí seria 2,5. Entendi. Ah, faz bastante sentido. Perfeito. E eu também tenho outra pergunta. Vocês dois acreditam que o Tinkercad representou bem o efeito Joule? Bom, nós acreditamos que sim, porque, como a gente viu, existe uma diferença bastante considerável entre o valor teórico, né, da tensão que deveria ser multiplicada e o valor que a gente realmente, como eu posso dizer, existe uma diferença entre o valor teórico de tensão de entrada que a gente deveria multiplicar para chegar na tensão final de 30 volts, e existe o valor prático que a gente realmente tem de tensão para multiplicar, que no caso a gente vê ali que o que se tem na prática, o que a gente realmente vai multiplicar é a tensão de aproximadamente 2 volts. Entendi. Talvez isso seja um dos motivos que se precisou de mais capacitores e diodos. Sim, porque teoricamente, né, considerando os 2,5 ali como a sua tensão máxima em módulo, você ainda assim precisaria de 12, né, conjunto de capacitor com diodo. Só que a gente acaba usando 15, né, devido a essas quedas aí. Tanto, né, do diodo em si, quanto provavelmente do efeito Joule ali que tem. Entendi. Pô, muito bacana. Então, talvez com essas conclusões a gente consiga chegar numa conclusão, no melhor experimento, quando a gente for fazer eles no futuro, né? E chegar a valores mais próximos, Justo. certo? Talvez uma considerável diferença de tempo até a gente conseguir descobrir por que da diferença, né? Justo, porque dos resultados não baterem. A gente fez uma simulação também num site, chama Falstad, montou o circuito lá, a gente precisou usar, para passar de 30 assim, tranquilo, só 7, né, capacitores com os diodos. Caramba. Aí a gente dá para deixar o link aí na descrição. Com certeza. Então a gente deixa o link na descrição. E vocês têm alguma pergunta para o meu experimento? Sim. Nesse vídeo, assim, eu consegui ver a linha de trajetória, né, do campo elétrico, mas eu não consegui ver o sentido em que estariam essas linhas. Por que eu não consigo ver isso? Consegue identificar o sentido pela seguinte questão.
os grãos de sabão em pó, eles não acompanham a trajetória. Por mais indireto que isso possa parecer, isso é verdade. Por quê? Porque nós sabemos da física que o vetor aceleração, ele não acompanha a direção da partícula quando ela está em um movimento curvilíneo. Na verdade, ele tem um sentido diferente da aceleração. O que faz a partícula se movimentar é a divisão das componentes da velocidade radial e da velocidade tangencial. Mas o vetor aceleração numa partícula que está em um movimento curvilíneo, ele é um vetor radial. Então, ele não está na mesma direção do campo elétrico. Por causa desse motivo, as partículas elas não acompanham o campo elétrico em si. Elas se conformam de acordo com que as linhas estão conformadas. Mas se ocorre algum tipo de movimentação entre essas partículas, essa movimentação é dada através de uma força, a força elétrica. E essa força, ela gera uma aceleração. E essa aceleração não segue o sentido da trajetória. Então, quando a gente vê os movimentos das partículas no vídeo, elas não estão seguindo nenhum tipo de trajetória. Elas estão até, de certa forma, desordenadas, visto que a gente não tem um referencial tão óbvio para que a gente diga, elas estão seguindo essa questão, esse caminho aqui, que é o caminho radial de origem do campo elétrico. Da carga, perdão. Então, por esse motivo, nós não conseguimos identificar o sentido. Elas só ficam conformadas. Elas não seguem nenhum tipo de movimento padronizado na direção da trajetória para que pudéssemos indicar que ela está indo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Tem como, que se não perguntar isso, tem como alguma forma de fazer esse experimento em que dê para ver o sentido? Se você sabe se tem. Boa pergunta. Eu não sei se tem como fazer esse experimento para identificar o sentido. A única forma que eu conheço que a gente possa identificar o sentido é através de uma representação simulada de um campo. E aí teria que ser, talvez, feito à mão ou utilizando-se de algum software para indicar esse sentido. Porque usando partículas que se polarizam, que é o caso do experimento, elas simplesmente vão se conformar de tal forma que elas se alinham em relação às linhas de campo elétrico. Mas elas não seguem nenhum movimento coordenado com essas trajetórias das linhas. Beleza. Então, a minha dúvida é, no vídeo de vocês, do experimento, as cabeças dos parafusos, elas representam cargas pontiformes. Por que essa premissa pode ser considerada correta? Essa é uma excelente pergunta, Matheus. O que acontece? O primeiro dos experimentos feitos no vídeo, justamente você tem eletrodos ligados a parafusos, e eles são postos em cima de um óleo, e o contato que o parafuso tem com o óleo é dado através dessa cabeça do parafuso que tem forma circular, côncava. E a razão pela qual a gente pode considerar essa cabeça como uma carga pontiforme é que a gente pode considerar que a parte que está encostando, que está tendo um contato maior com o acrílico e, consequentemente, com o óleo, é essa tangente que passa pela parte mais externa dessa cabeça circular, dessa cabeça côncava. Então, essa tangente que raspa a cabeça côncava, seria onde a derivada de uma curva côncava, por exemplo, seria igual a zero. Essa parte, ela representa uma parte pontual de toda a geometria da cabeça do parafuso. E ali se concentrariam as cargas. Dessa forma, a gente pode considerar que as cargas seriam pontiformes, por causa do contato único e exclusivo dado por esse único ponto nessa parte mais externa da cabeça do parafuso. Onde as cargas se concentram. Onde as cargas iriam se concentrar. Ok, entendido. Bem, eu acho que é isso. Nós fizemos bastante considerações aqui entre os alunos que participaram do experimento. E eu creio que com essas discussões o experimento se torne um pouco mais palatável de ser resolvido e também um pouco mais rápido
entre próximas são estudantes que possam trabalhar com essa mesma questão. Agradeço a sua atenção, obrigado por assistir o vídeo. Até o próximo. Até o próximo. Até.